No livro de Mateus, a partir do capítulo 5, o Senhor Jesus, ele faz uma das suas mais extensas pregações, muito conhecida também, o Sermão da Montanha. E vale a pena você chegar em casa hoje, se você tiver um tempo, ou esta semana, você sentar para ler com calma esses 2 capítulos, 5, 6, e também 7, esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus, porque foi uma das primeiras pregações de Jesus e das mais completas. Ali tem tudo, a oração do Pai Nosso, ali Jesus fala sobre o amor ao próximo, sobre o amar a Deus acima de todas as coisas, sobre não julgar, fala sobre casamento, fala muito, mas muitos ensinamentos. E o que aconteceu? No fim dessa pregação, no fim de todo esse esforço por parte de Jesus para ensinar as pessoas, ele termina essa pregação com as seguintes palavras, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja que ele termina o Sermão da Montanha, o seu extenso ensinamento, ele termina dizendo o seguinte: quem ouve tudo isso e não pratica, não funcionará na sua vida. Tudo que eu acabei de ensinar, é como se ele dissesse, só vai surtir efeito na sua vida se for praticado. Como podemos comparar a tudo nessa vida. Se você, por exemplo, vai a um especialista e ele receita o melhor medicamento que há, e na receita do médico diz uma coisa e você faz de outro jeito, o medicamento, o especialista pode ser o melhor que há. Vai funcionar? Você só vai ter resultado daquele remédio se você fizer conforme está escrito ali. Se está escrito 2 comprimidos a cada 8 horas, você tem que tomar 2 comprimidos a cada 8 horas. Você não pode chegar e dizer o seguinte: não, eu é que sei, 2 comprimidos é muito, eu vou tomar um só. Se não funcionar, você pode dizer que o remédio, ele não funciona? Por que não? Porque você não pode exigir um resultado daquele remédio se você não fez o que o remédio diz para ser feito. A mesma coisa, por exemplo, quem aqui é dona de casa? Quem é dona de casa aqui? Você vai fazer um bolo, você vem lá aquela receita, e tem na foto lá, você já viu aquelas fotos, eles escolhem aquelas fotos maravilhosas, aí tem lá um bolo maravilhoso, bonito, e você diz: eu vou fazer esse bolo. Aí você pega lá a receita, e quando chega na hora de fazer o bolo, você diz assim: não, está aqui 4 ovos, mas eu é que sei, eu cozinho há muitos anos, quem são eles para dizer para mim quantos ovos eu tenho que colocar? Eu vou colocar 3 ovos, vai cair melhor. Aí você faz a receita do seu jeito, chega na hora, quando você vai abrir o forno, aquele bolo que era para sair desse tamanho, sai dessa finura. Você pode dizer que a receita te enganou? Por que não? Você fez a receita do seu jeito, você achou que sabia mais do que quem fez a receita, então como é que você pode exigir? Então a palavra de Deus só vai transformar a sua vida se você obedecê-la. Se você está aqui, você pode ficar 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, ouvindo a palavra. Se você fizer a palavra do seu jeito e não conforme está escrito, você não pode dizer que essa palavra não funcionou. Não é a minha palavra, não é do meu jeito. É do jeito que está escrito, do jeito que Jesus ensina. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes
todo o vosso coração. Se eu busco, mas não é de todo o coração, eu não estou fazendo conforme está escrito. Está escrito que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Ele, mas não amo Ele mais do que amo o meu namorado, a minha namorada. Se eu amo a Ele, mas não amo tanto quanto amo os meus amigos. E por isso, muitas vezes eu faço mais a vontade deles do que a de Deus. Então, eu não estou fazendo conforme está escrito. Se diz na palavra de Deus que eu tenho que ter bons olhos, que eu tenho que perdoar aqueles que me odeiam. Aliás, perdoar não, amar aqueles que me odeiam, que é mais do que perdoar. Mas eu digo, não, fulano não merece o meu perdão. Eu sei que está escrito que tem que perdoar, mas fulano não merece ser perdoado. Eu sei que está escrito que eu devo amar os que me odeiam, mas essa pessoa não merece ser amada. Então, se você não é transformado, se sua vida não é transformada, o problema não está na palavra de Deus, e nem está em quem prega. Mas você só pode ter resultado na sua vida essa palavra transforma qualquer vida. Essa palavra transforma qualquer pessoa. Mas ela só pode transformar quando ela é praticada. Ela só funciona quando ela é praticada. E praticada da forma que está escrito, e não da forma que eu acho. Não, eu é que sei, eu tenho a minha fé, é a minha fé do meu jeito. Então, ou você faz conforme está escrito, ou então você não vai ver os resultados nela. Percebe sim ou não? Foi o que Jesus disse para aquelas pessoas. Em outras palavras, eu fiz esta extensa pregação, ensinei muitas coisas. Se vocês ouvem essas palavras e não as praticam, não vai funcionar na vida de vocês. Amém? Aí ele faz uma comparação entre duas pessoas, as que ouvem e praticam, daqueles que ouvem e não praticam. Veja só o que ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, é difícil essa palavra, né? Assemelhá-lo-ei ao homem, ou seja, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você pratica a palavra de Deus, você está edificando a sua casa, ou seja, a sua vida, sobre a rocha. Jesus é a rocha eterna. Quando você edifica, quando você obedece essa palavra, você está edificando a sua vida sobre Ele, sobre a rocha, construindo a sua vida sobre a rocha. Você sabe, quem aqui é construtor, e mesmo quem não é, deve ter a ideia de que é muito mais difícil você construir uma casa na rocha do que na areia. Porque exige mais sacrifício, exige mais tempo do que você construir sobre a areia. E é claro que você edificar sua vida sobre a palavra de Deus exige renúncia, exige sacrifício, exige perseverança. É muito fácil a pessoa apenas ouvir e dizer que acredita e construir sua vida sobre a areia. Mas o mais difícil é a pessoa ouvir e dizer o seguinte: é isso que eu tenho que fazer. Não é o que eu quero, mas eu fiz a minha vida inteira eu fiz o que eu queria, e olha só o que a minha vida se tornou. Está na hora de eu fazer, está na hora de eu agir corretamente. Eu não posso viver minha vida inteira fazendo o que eu quero e depois culpar os outros. Culpar a vida, culpar o pastor, culpar a igreja, culpar a Deus, culpar o diabo e quem quer que seja. Se eu fiz a minha vontade, então o resultado da minha vida é culpa minha e de mais ninguém. Agora, se eu faço a vontade de Deus, então o resultado da minha vida é responsabilidade de quem? De Deus. Então ele diz: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. Aqui há um grande ensinamento também, que você não pode deixar de passar despercebido. O fato da casa estar sobre a rocha não impediu que a chuva viesse sobre ela. Porque enganam-se as pessoas que pensam que porque você pratica a palavra de Deus, você não vai ter lutas. Não. O fato de eu estar na igreja, praticar a palavra de Deus, não significa que eu não possa ficar doente. Não significa que eu não possa passar por uma injustiça.
não significa que eu não tenha de passar por um deserto, por uma luta, pelo contrário. Você já ouviu aquele ditado que ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos? Então, quando você é de Deus, você se torna um alvo que o diabo vai querer te destruir. Então é natural que você enfrente lutas. Como é que você pode falar a verdade e não ser discriminado por falar a verdade no mundo, onde o comum é falar a mentira? Como que você pode ser honesto e não ser perseguido pelos desonestos no mundo, onde a maioria é desonesto? Como você pode ser luz e não incomodar as trevas? Então, o fato de você estar praticando a palavra de Deus não significa que você está isento de lutas. Não, não é isso que Deus promete. O que Ele está prometendo é que quando essas lutas vierem, você não vai cair. E por que você não vai cair? Porque você é forte? Por que você não vai cair? Porque você é melhor do que os outros? Não, porque a sua vida está edificada sobre essa palavra. Então, você, quando passa por lutas, você imediatamente, você diz o seguinte: está escrito. Lembra o que Jesus fez quando foi tentado? Passa um problema, você enfrenta um problema lá na sua casa, no seu casamento, e você lembra do que está escrito. Deus falou que Deus uniu, não separa o homem. Não haverá homem, nem demônio, nem diabo que vai me separar. Você passa um problema na sua vida financeira, e aí você diz, eu não vou temer, porque está escrito. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não serei. Deus vai me guardar. Então, as suas decisões, as suas reações, quando você passa por lutas, é pautada sobre a palavra onde você edificou sua vida. Essa palavra é uma constante na sua vida. Não é questão de fanatismo, é questão de autodefesa. É questão de você usá-la para defender-se desses ataques. Entende sim ou não? Por isso, as lutas vêm, podem soprar contra você, podem cair sobre você, mas você não cai. Você permanece firme. Amém? Agora, veja só o que acontece com quem não pratica. Versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Aqui é um detalhe muito importante. Eu já interpretei errado, e muita gente dentro da igreja também pode já ter interpretado essa comparação de forma errada. Muitas vezes eu pensei que Deus estava falando dos que estão na igreja e os que não estão. E muitas vezes, na minha falta de conhecimento, eu achava que Deus estava dizendo que os que estão na igreja têm a sua vida edificada na rocha, e os incrédulos com a vida edificada sobre a areia. Mas se você for reparar, Jesus está dizendo que tanto o que pratica quanto o que não pratica, os dois ouviram a palavra. Então ele não está falando daqueles que estão lá fora e que não ouvem a palavra. Ele está falando dos que estão dentro da onde? Da igreja. E dentro da igreja, nós temos dois tipos de pessoas. Ele divide aqui as pessoas de dentro da igreja. É como se a gente pegasse aqui e dividisse. De um lado, os que ouvem e praticam. Do outro lado, desculpa lá, só um exemplo, tá? Do outro lado aqui, os que ouvem e não praticam. Então, os dois grupos ouvem. A diferença entre um e outro é que um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. Então, Jesus não está falando do seu familiar incrédulo, Jesus não está falando daquele seu amigo lá no trabalho incrédulo, que não vem à igreja. Jesus está falando de nós, eu e você. Amém? Nós somos ou um ou outro. Não tem meio termo. Ele só dividiu em dois. Não existe aquele que ouve e pratica, o que ouve mais ou menos e pratica mais ou menos, e o que não pratica. Não. Ou pratica ou não pratica. Você só pode estar entre um dos dois. Amém? Aquele que ouve e não pratica, está escrito, compará-lo-ei ao homem insensato, que significa o mesmo que imprudente, irresponsável, negligente, é o mesmo significado. Ele que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa que caiu. E foi grande a sua queda, a sua ruína. Então, quando as lutas vieram,
a casa caiu. Às vezes, você sabe, quando se constrói um alicerce, você não consegue ver o que está ali embaixo. Você consegue ver como foi construído o alicerce daqui? A não ser que você estava presente quando isso foi construído, que já fazem muitos anos. Mas o alicerce é uma coisa que você não vê. Você só descobre a qualidade dele de duas formas. Quando passa por uma rebordosa e ela continua de pé, e aí você diz, olha, essa casa tinha bom alicerce. Ou, quando acontece alguma coisa, e a casa cai, desmorona, e aí você diz, realmente essa casa não tinha um bom alicerce. Então você só percebe a qualidade do alicerce quando vem a tempestade, quando vem o terremoto, quando vem as dificuldades. Aqui, quando eu olho para vocês, a gente não sabe quem está alicerçado e quem não está, porque todos vêm à igreja, todos vão orar, todos estão ouvindo a palavra, mas quando vocês passam por luta, quando nós passamos por lutas, aí a gente vê quem realmente está alicerçado e quem não está. Porque há pessoas que quando elas passam por lutas, a gente percebe que há uma segurança nelas. E há outras que parecem que desmoronam, que parece que desabam. Então, pastor, como não desabar? Como estar forte? É praticar. Você não precisa conhecer a Bíblia inteira, você só precisa praticar tudo o que você aprender. Há pessoas que querem fazer cursos bíblicos e eu não condeno. Há pessoas que querem fazer teologia, eu não condeno. Quer estudar a Bíblia, estuda. Mas eu acho uma ignorância muito grande uma pessoa querer conhecer tanto e não saber que o que para Deus não importa é o tanto que você conhece, mas o tanto que você pratica. É isso que faz a diferença. Então, ao invés de você querer desejar conhecer, né, às vezes a pessoa tem gente que faz cada pergunta, pessoal. Pastor, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Pastor, Adão e Eva tinham um umbigo? Onde ficava o umbigo de Adão e Eva? Sabe, perguntas que você vê, meu Deus, para que essa pessoa quer saber isso? Não é? Pergunta, mas pastor, se Adão e Eva teve Caim e Abel, com quem eles se casaram? Quer saber coisas que... Procure praticar o que você sabe. Procura ver em você o que é que você pode melhorar para estar mais ainda de acordo com a palavra de Deus. E deixa o umbigo de Adão para lá. Deixa os mistérios para Deus revelar quando for necessário e se for, porque tem mistérios que pertencem a Deus, está escrito, e não aos homens. Amém? Mas procure olhar para você. Aonde eu posso melhorar para estar mais ainda próximo da palavra de Deus? Amém? Lá em Tiago, só para terminar, pessoal, eu não vou me estender muito. No capítulo 1, versículo 21, o título diz, cumpridores da palavra. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Não está falando salvar o casamento, a família, a vida financeira, a salvar o quê? A alma. E aí a alma salva que vai salvar as demais coisas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não pratica está enganando a quem? Ao pastor? À esposa? Ao marido? A si próprio. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Você sabe, para que serve o espelho? Para que você foi ao espelho hoje pela manhã? Né? Para colocar o cabelo no lugar, ou não é? Colocar as coisas no lugar. Então, o espelho revela as nossas imperfeições, revela as coisas que precisam ser corrigidas. Sim ou não? Para que serve o espelho se você olhou, viu que o cabelo estava fora do lugar e você foi embora sem corrigi-lo? Serve o espelho para alguma coisa?
a não ser que seja um careca. Né? Mas, do contrário, o espelho vai servir para quê na sua casa? Se você olha para o espelho e ignora o que o espelho lhe mostra, é a mesma coisa. Para que serve ouvir a palavra se você não quer praticá-la? A palavra é como um espelho. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, ela nos mostra tudo que tem que ser corrigido. E você sabe que tem gente que odeia o espelho, porque não gosta de ver os seus erros, os seus defeitos, as suas falhas. Não é verdade? Tem gente que, se pudesse, quebrava o espelho em casa. Como tem gente que às vezes prefere não ouvir a palavra porque não quer ser corrigido. Não quer ser corrigido. Por isso ouve e não corrige. Aí ele termina dizendo: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecidiço. O que é um ouvinte esquecidiço? Olha, são agora 10h30. Tem gente que daqui a meia hora já não lembra mais nada do que foi pregado. Não é verdade? É o ouvinte o quê? Esquecidiço. É o ouvinte esquecidiço. Às vezes acaba a reunião e você vai embora com a pessoa, e a pessoa vai falando coisas que você olha assim para ela e diz assim: meu Deus, parece até que ela não estava na reunião. O pastor falou sobre isso hoje, e olha ela aqui fazendo exatamente aquilo que foi falado há meia hora atrás. É o ouvinte esquecidiço. Então ele diz: não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Então, essas foram as palavras do apóstolo Tiago. Em Mateus nós vimos as palavras de Jesus dizendo, em outras palavras, essa palavra pode transformar a sua vida, mas para isso você tem que o quê? Praticá-la. Então nós vamos fazer a oração agora. E o que você deve fazer? O que o Espírito Santo espera de cada um de nós? Meu Deus, eu quero praticar a tua palavra. Eu quero sair daqui hoje tomando as minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, tendo um comportamento de acordo com a tua palavra. Não quero mais fazer conforme o que os outros acham, que os outros dizem. Não quero fazer conforme eu acho ou eu penso. Eu sou humilde para dizer ao Senhor que eu não sei nada e quero fazer tudo conforme a tua vontade. E à medida que você vai praticando essa palavra vai mudando você, transformando você, até você se transformar numa nova criatura. Amém? E quando você menos perceber, você vai ver que a sua vida também se tornou nova. Porque uma nova criatura vai ser um novo profissional e a vida financeira também vai mudar. Uma nova criatura vai ser um novo marido, uma nova esposa, e o casamento também vai mudar. Ah, pastor, mas e se o meu marido não mudar, se a minha esposa não mudar? Se mudar você, já é metade do caminho percorrido. Amém? Se você mudar, tudo do lado de fora também vai mudar. Agora, não é inteligente, para não dizer outra coisa, você querer mudar tudo do lado de fora, se não muda do lado de dentro. Não é inteligente. Então, essa mudança em você acontece quando você pratica a palavra de Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor.